E após a nossa introdução em texto e louvarmos a Deus com os 2 hinos, vamos continuar com o tema principal, o trono de Deus e do Cordeiro. A análise gramatical não indica pluralidade de pessoas. Antes eu quero dizer que essa passagem em questão é usada por uma corrente teológica para provar a doutrina da Trindade, o qual não se sustenta nem na parte gramatical, embora eu entendo que entender as Escrituras é a revelação do Espírito Santo. Todavia, a gramática em questão nos ajuda a entender o texto a ser analisado. Então seguimos. Quando analisamos a linguagem bíblica com atenção gramatical, percebemos um padrão consistente na forma como o texto constrói suas ideias. O único sujeito pode receber múltiplas designações, títulos e atributos, sem que isso implique multiplicidade de sujeitos ou pessoas. Esse princípio não é exclusivo da linguagem religiosa ou bíblica. Ele também aparece claramente na comunicação humana do nosso cotidiano. Por exemplo, em uma empresa, uma única pessoa pode exercer diferentes funções. Ao mesmo tempo, ele pode ser diretor, vendedor e até mesmo assessor direto do presidente. Esses títulos não o transformam em 3 indivíduos diferentes. Ele apenas descreve funções distintas exercidas por um mesmo sujeito. Outro exemplo ainda mais simples: uma pessoa pode ser pai, filho e trabalhador ao mesmo tempo. São relações diferentes, mas o sujeito continua sendo um só. No texto de Apocalipse 22:3 está escrito: e vi o trono de Deus e do Cordeiro. E mais abaixo, cumprimenta: e os seus servos o servirão. Aqui, a estrutura gramatical apresenta alguns elementos fundamentais. Primeiro, o substantivo trono aparece no singular, indicando unidade de referência. É importante refletir que não se trata de 2 tronos, até porque não se trata de 2 ou 3 pessoas, correto? Segundo, aparecem 2 termos coordenados, Deus e o Cordeiro. Esses 2 termos estão ligados por uma conjunção e, indicando a associação dentro de uma mesma construção. Terceiro, a ação seguinte reforça essa unidade. Os seus servos o servirão. Servirão quem? Ao único Deus verdadeiro, Jesus, que como homem foi oferecido como um cordeiro. Retoma um objeto singular, direcionado à ação para um único foco gramatical. Dessa forma, a estrutura da frase mantém coerência interna na unidade de referência, mesmo utilizando múltiplas designações.
Esse padrão de linguagem também aparece em outros textos bíblicos. Jesus é descrito como Cordeiro, Filho de Deus, Filho de Davi, Filho do Homem. Estes títulos não funcionam como identidades separadas, mas como diferentes formas de descrever o mesmo sujeito sob aspectos distintos. Cada título destaca uma dimensão específica, mas não cria uma multiplicidade de sujeitos. E além disso, atributos como poder, autoridade, eternidade, soberania não são aplicadas como qualificações descritivas, não como divisões de identidade. E assim, uma pessoa com múltiplas funções continua sendo uma só. Da mesma forma, a linguagem pode acumular títulos e descrições para um mesmo sujeito, sem alterar sua unidade. Ao analisar gramaticalmente Apocalipse 22:3, vamos observar: um único trono está no singular. Volto a frisar, não são dois tronos. Dois títulos associados, Deus e o Cordeiro. Volto a frisar, não são duas pessoas. Uma ação direcionada a um único objeto. O servirão. Ou seja, vai servir a uma única pessoa, ao único Deus, a saber, Jesus Cristo. O resultado da estrutura textual é a manifestação da unidade de referência com múltiplas designações. Portanto, sob uma leitura estritamente gramatical, o texto trabalha com linguagem de associação e unidade de foco, utilizando diferentes expressões para descrever uma mesma realidade dentro da construção da frase. E diante dessa análise, torna-se evidente que o texto Apocalipse 22:3 não apresenta, sob o ponto de vista gramatical, qualquer exigência de pluralidade de sujeitos. A construção da frase preserva a unidade sintática e semântica, e ainda que utilize mais de uma forma de designação, o uso dos termos coordenados não implica necessariamente distinção ontológica entre pessoas, mas pode expressar diferentes aspectos, títulos ou manifestações de um mesmo referente. E além disso, a retomada pronominal no singular confirma que o foco da ação no nível gramatical, base suficiente para sustentar a ideia de não ter múltiplos indivíduos compartilhando o mesmo trono como se fossem sujeitos distintos. Pelo contrário, o texto se harmoniza com o padrão linguístico já observado em outras construções, onde o único sujeito recebe múltiplas qualificações. Portanto, afirmar que essa passagem comprova a doutrina da Trindade ultrapassa o que o próprio texto, em sua forma gramatical, efetivamente declara. A leitura mais fiel ao aspecto linguístico indica unidade de referência e não pluralidade de pessoas, sendo necessário recorrer a outros pressupostos teológicos para sustentar tal doutrina. Reiteramos, por fim, que a análise do texto apresentado se alinha com a doutrina já afirmada nas Escrituras,
conforme observa em 1 João 5,20, e no mandamento: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, reconhecendo em Jesus a plena revelação dessa unidade, a saber, o único Deus verdadeiro. O canal A Verdade de Deus Permanece para Sempre agradece a atenção de todos. Pedimos, se possível, comente e compartilhe e se inscrevam em nosso canal. Que a graça seja com todos os que creem na verdade. Obrigado a todos. Segue o áudio sobre o mesmo tema com o pastor Tony de Souza. Muito obrigado. No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, nesta segunda-feira, 20 de abril de 2026. Até aqui nos ajudou o Senhor, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Você que acompanha o nosso programa de rádio, muito obrigado também pelo carinho da audiência, né? Nós temos aqui um programa, o programa Nossa Voz, na Rádio Betel, do Rio, e também na nossa Rádio FM aqui no interior paulista. São emissoras carinhosas que estão aí nos apoiando na condução desse programa, aos diretores. Muito obrigado aí à direção das emissoras pela oportunidade de pregar, de comunicar com você, com todos os ouvintes aí. Muito obrigado, viu? E não esqueça você de se matricular no curso, no nosso seminário teológico livre, unicista, falando das matérias, estamos tratando das matérias convencionais, mas sem abrir mão, claro, evidentemente, da doutrina da unicidade. Ainda dá tempo? A aula é hoje, a segunda aula é hoje, às 7 da noite. Entre em contato com o número que está aqui na descrição. Obrigado você pelo seu carinho, pela sua audiência. E essa semana eu vou participar de mais um programa de debate em São Paulo. E vai ser na quinta-feira. A gente vai estar informando aí para você agora, na próxima quinta. Tá bom? É feriado no Rio, né? Mas no restante do país não. É feriado regional aí para o povo do estado do Rio de Janeiro. Mas vamos lá. Sem mais delongas. Esse tema é muito interessante, o tema da unicidade de Deus. Por quê? Porque quando você lê em Apocalipse, por exemplo, capítulo 22, diz aqui, olha só: e mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como o cristal, que precedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22, verso 1. Tá aí, Tony, duas pessoas distintas, né? Deus e o Cordeiro, claro, aí é o Pai e o Filho falando aqui. Não tem dúvida nenhuma quanto a isso, né? É o trono de Deus e o do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. Mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Esse texto não pode ser usado para mostrar aqui distinção de pessoas. Das duas umas. Ou é um trono com lugares, né, para caber duas pessoas. Nesse caso aqui falta uma, que é o Espírito Santo. Então teríamos que ter um trono com 3 lugares. Imagina você. É verdade. A gente tem que refletir mesmo, tem que perguntar sobre o texto. Então, usar esse texto para dizer para a gente, olha, tem 2 pessoas aqui, não vejo 2 pessoas aqui. E é preciso tomar um cuidado muito importante, porque a Bíblia ela é para ser examinada. Não é para você ler de bate-pronto já ir interpretando. Jesus falou: examinai as Escrituras, vós examinais as Escrituras e cuidais bem, ou seja, fazeis bem por fazer isso, porque são elas que testificam de mim. Primeiro que está no singular, e mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono, está no singular.
É um trono só mesmo. Só que esse trono é de Deus e do Cordeiro. Essa é uma prova bíblica que ele não está falando de pessoas distintas. Devemos ter muito cuidado com o livro de Apocalipse, porque ele traz uma revelação gloriosa. O livro de Apocalipse, ele é um livro que a gente precisa tomar muito cuidado com ele, porque ele é um livro simbólico. É o simbolismo dele aqui, a gente precisa tomar muito cuidado, quase que se entrelaça. Por quê? Porque você vai ter muita parte dele, desde o começo até o final, falando de simbologia. E tem que ter uma perícia para saber o que é literal, o que não é aqui. Isso só se dá através de um estudo profundo, que vai contar também, como diz na matéria de Bibliologia, nós falamos na última aula, de revelação, inspiração, iluminação, tem tudo isso. Todas essas questões precisam ser consideradas. Quando você vai para o contexto de Apocalipse capítulo 22, aí mesmo nessa passagem, veja bem, ele continua, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará de novo o trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 3. Vai estar o trono, e os seus servos o servirão. Vai servir a um, não vai servir, não é os servirão. O os aqui é para os servos, e os seus servos o servirão. Correto seria, e os seus servos os servirão. No plural, porque trata-se de Deus e do Cordeiro. Essa é a temática de Apocalipse. Toda vez que você ouve falar, o Cordeiro veio e tomou a mão daquele que estava sentado no trono, ali não é literal. No capítulo 5. É exatamente isso aqui. O Deus eterno se fez carne, como diz Paulo, 1 Timóteo 3,16. Deus se fez carne, né, manifestado na carne, foi cordeiro, foi para o madeiro, o próprio Deus. Por isso essa distinção aqui não é distinção de pessoas, e sim a distinção é essa daí que eu estou te falando. Distinção de ofícios, porque é um trono só, e no trono que vai fluir é o trono de Deus. Ele pertence a duas pessoas? Não, é Deus e o Cordeiro. Está dizendo ali que aquele que está no trono é o mesmo que esteve aqui. É isso que está falando, com todas as letras. E continua aqui a exegese do texto: e verão o seu rosto. Porque no verso 3 está dizendo: nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. E continua a seu lá: e verão o seu rosto. O rosto de quem? De Deus ou do Cordeiro? Está dizendo, verão o seu rosto. Mas de quem que João está falando aqui? Qual dos dois que ele está falando aqui? Que vai ver o rosto de quem? Já que ele está falando de duas pessoas. Deus e o Cordeiro são pessoas distintas. E ali ele vai ver o rosto dele. O rosto de quem? E verão o seu rosto, singular. E nas suas testas, nas testas das pessoas, dos servos, estará o seu nome. Não os seus nomes, o seu nome. É outra simbologia. Esse lance da testa estará o seu nome no singular, é outro detalhe. Porque esse nome que vai estar na testa das pessoas lá no futuro, isso aqui não é uma tatuagem com o nome de Deus na testa das pessoas, não. Testa significa cabeça, no centro da pessoa. A pessoa recebeu no seu corpo, na sua mente e no seu coração o nome do Senhor. É mais um motivo que você precisa ser batizado no nome de Jesus, para você colocar na sua testa o nome dele, aqui, para morar lá, nessa cidade que João está falando aí, essa cidade maravilhosa. Aí sim, essa é a única cidade maravilhosa, no governo celestial, no governo do Senhor Jesus. Os seus servos terão na sua testa, na sua fronte, fixado na sua cabeça, o seu singular nome, não os seus nomes, porque se é Deus e o Cordeiro, tem que ter o nome de Deus e o nome do Cordeiro. Teria que ter lá Jeová e Jesus. Eu estou fazendo uma exegese aqui, respeitando a gramática, porque está assim no grego koiné. No Novo Testamento grego, está exatamente como eu estou lendo para você. Guardadas as devidas proporções, um detalhe ou outrozinho, mas permanece no singular, como eu estou te falando aqui. Esse Deus e o Cordeiro que está aqui falando em Apocalipse, você vai entender também quando Jesus falar do Pai e do Filho. É Deus e do Cordeiro, Pai e Filho.
pronto, simples assim, um trono só, um domínio só. Não é um reino compartilhado, não é uma governabilidade compartilhada. Só para você saber que só o Senhor Jesus Cristo é Deus e não há outro além dele. Voltaremos a nos falar com o Minuto da Unicidade amanhã. Quero agradecer aqui o seu carinho, a sua audiência, muito obrigado. Neste mês de abril, o Minuto da Unicidade completa 9 anos. 9 anos falando que Jesus é Deus. Nestes 9 anos do Minuto da Unicidade, Deus tem nos levado pela sua graça, pela sua misericórdia, a programas de rádio, televisão, podcasts. Nossa voz tem ecoado pelo Brasil. E eu louvo a Deus, eu honro ao Senhor, porque Ele me escolheu dentre tantos os irmãos, até mesmo um pouco bem mais qualificados do que eu, teologicamente falando, que saberiam abordar este assunto com muito mais conhecimento, profundidade, mas aprove o Senhor nos levar aos lugares. Como eu disse, essa semana estaremos de novo ministrando, não vou dizer debatendo, mas vou estar ministrando essa palavra gloriosa. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque quem sou eu na fila do pão? Nasci na cidade, num dos bairros mais humildes de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e Deus nos levou, fui para o orfanato, colégio interno, tudo que você puder imaginar que uma criança das mais humildes, e Deus me levou para muitos lugares, até mesmo fora do país, falar desta mensagem. Eu me sinto muito honrado por isso, porque Deus nos escolheu para esta missão. Estamos com programas de rádio, continuamos ativos, e o Minuto da Unicidade precisa muito da sua ajuda para continuar neste ritmo aí, neste aniversário. Por isso, eu tenho agradecido a Deus muitíssimo pela sua misericórdia. Não sei até quanto tempo nós vamos continuar ativos, A gente espera poder dar a nossa colaboração. É um trabalho interdenominacional, num foco instituição. Não fui chamado para pregar placa de igreja. Alguns amigos até que me perdoem, mas eu não fui chamado para levantar bandeira de igreja. Eu não fui chamado. Nada contra quem se dedica ao seu ministério, ao seu ministério pastoral, nas suas respectivas congregações. Algumas dessas igrejas têm nos apoiado. Não é que eu esteja contra, estou falando meu ministério não foi chamado para defender placa A e placa B, mas para falar do nome e, é claro, abraçar todas as placas que eu puder que falam esta verdade. Tá bom, meus queridos e amados irmãos? Um forte abraço a você de todas as denominações que ouve, que prestigiam, que ora pelo nosso trabalho e que tem apoiado o nosso trabalho. Se está aqui, se chegou até aqui, é porque realmente Deus tem nos capacitado e levantado você para ser um dos apoiadores. Deus abençoe, até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.